Oi, amados. Estamos agora no número 3. Estamos agora na Imperatriz. Nós entendemos até aqui que o 3 vai representar a união do 1 com o 2, a união do ego com o self, a união do consciente com o inconsciente. Aqui nós encontramos a forma viva. Aqui nós encontramos o que é gerado dessa união. De forma simples, o que é gerado a partir de você. Lembrando que tudo que nós criamos vem em conjunto de uma fonte, vem também do self. Mesmo que a gente não perceba isso de forma consciente, mesmo que a gente diga que eu criei isso porque eu estudei, porque eu mereci, porque eu me esforcei. O princípio do 3 nos lembra que para haver criação, precisa haver união. Então você une pai e mãe para poder gerar o filho. Você une a si mesmo com alguma ideia que você recebeu e coloca isso em prática. Você une os seus princípios familiares, por exemplo, com os seus estudos e cria algo. Então tudo vai se tornando vida à medida que acontece a interação. Então você se torna capaz de algo apenas porque você interagiu com coisas novas, com o inconsciente. Se você coloca uma criança, por exemplo, dentro de um quarto fechado, sem nada para poder ela interagir, ela não vai ser capaz de criar nada. Ela precisa de alguma forma, de algo, de algum espelho para poder ter capacidade de ser criativa. E para poder a gente entender melhor como a Imperatriz se manifesta na nossa vida, como esse princípio divino acontece na nossa vida, a gente precisa considerar a atuação do ego. Qual a parte do ego diante desse princípio divino? Aqui nós precisamos considerar os 4 elementos. Os 4 elementos são a nossa função. De forma simples, o fogo é a vida que você tem. Todo mundo tem um fogo. De forma simples, o ar é a sua capacidade de pensar. Todo mundo está conectado ao elemento ar. De forma simples, a água é a sua capacidade de sentir, a sua capacidade de intuir questões que você não necessariamente pensa sobre elas. De forma simples e resumida, o elemento terra é o corpo. A partir do corpo e da união dos outros elementos, a gente cria. A gente existe. Então vamos lá, vamos conhecer os 4 elementos aqui na manifestação da Imperatriz. Podemos começar, por exemplo, pelo 3 de paus. Aqui nós encontramos os 3 dos 4 naipes. O 3 de paus foi nomeado na nossa jornada como decisão. Como nós encontramos a decisão? Diante da elaboração do 1 com o 2, do encontro com o inconsciente, do encontro com o outro lado, você tem novos vislumbres, você tem novas percepções da realidade, você observa que a sua vida pode tomar diferentes direções. Então a decisão seria o nosso primeiro passo. Diante de toda a capacidade de criações na vida, qual é a sua decisão? O 3 de paus não necessariamente nos manda sair fazendo nada. O 3 de paus representa que a sua postura interior, ela já vai de alguma forma limitando o seu caminho. Mas limitando não no sentido de que vai te tornar mais estreito, mais fechado. Limitando o seu caminho diante de infinitas possibilidades. A gente precisa de decisões na nossa vida, senão a gente fica apenas mergulhados no zero. Quando a gente encontra o 3 de ouros, por exemplo, nós conhecemos a fundação. Geralmente esse nome ele pode ter um sentido de que você está construindo a base da sua casa. Então, se você está construindo a base da sua casa, ali será a sua casa. Mas nós estamos ainda no 3. Aqui a Imperatriz ela não nos pede necessariamente que a gente crie uma estrutura firme, fixa e fechada. Aqui o objetivo da fundação é que a gente espalhe sementes. Então, a gente está falando do nosso movimento contínuo e mutável pela vida. À medida que você espalha sementes, que podem ser traduzidas como questões das quais você traz de fato para a matéria, você coloca um projeto em ação, mesmo que esse projeto vá mudar de forma,
ele já pode ser parte inicial da sua fundação. Fundação do que você quer criar ao longo da sua vida. O elemento terra, ele sempre vai nos pedir paciência e a consideração do longo prazo. Esse projeto pode ser deixado para trás durante a sua jornada? Claro que sim. O objetivo aqui é que tudo isso, toda a experiência na matéria vá servindo de fundação para você, de fundação para o ego, para que o ego tenha capacidades de lidar com camadas cada vez mais altas do desenvolvimento espiritual. Quando nós encontramos o 3 de copas, nós encontramos a comunhão. Aqui o corpo emocional, ele encontra o campo. Ou seja, de acordo com essa capacidade de criação que todos temos, de acordo com as nossas ideias, das nossas decisões, o campo do qual a gente se encontra também interfere muito nos nossos ciclos. Se você estiver num campo muito pesado emocionalmente, por exemplo, a sua capacidade criativa ela fica consideravelmente reduzida. Ou seja, dependendo da água da qual você está em contato, a capacidade da Imperatriz de gerar uma nova vida fica reduzida. Então as águas que nos cercam também precisam ser cuidadas para que a gente tenha capacidades de criar, de gerar, de gestar novos conteúdos para a nossa vida. E, por fim, nós encontramos o 3 de espadas. O 3 de espadas foi nomeado como a desilusão. Observe, diante da criação, diante da criatividade, à medida que a gente decide, à medida que a gente coloca em prática, a gente vai vendo que não dá para poder sair tudo como estava no nosso ideal imaginado. A gente encontra naturalmente a decepção, a desilusão, porque a gente naturalmente vive internamente nas nossas ideias, na nossa imaginação, de forma muito idealizada. Então a desilusão do 3 de espadas aqui nos lembra que se você está plantando uma nova árvore, você está escolhendo por essa árvore, mas você está deixando de escolher por várias outras opções. Isso pode ser frustrante, porque você está de alguma forma sentindo que está se podando, se reduzindo, se limitando. Mas o 3 de espadas nos lembra que a mente ela idealiza muito. O naipe de espadas, num geral, ele representa o perigo que a mente pode ser se a gente fica preso a ela. O 3 de espadas aqui nos lembra que à medida que você for criar, não necessariamente vai sair do jeito que estava idealizado. Essa é uma questão, por exemplo, que eu poderia dizer que eu passo diariamente com a criação dos vídeos. Quando eu estou sozinho comigo mesmo, elaborando o que vai ser dito nos vídeos, fica tudo muito mais bonito do que quando na hora que eu gravo e vejo o resultado. Eu fico naturalmente decepcionado por muitas vezes. Por mais que eu goste do resultado, eu sinto que faltou. Não foi bem como eu gostaria que tivesse sido. Isso funciona, isso serve para a nossa vida de forma geral. A gente idealiza, a gente vai atrás, seja um relacionamento, seja uma criação, seja qualquer coisa. Mas na prática mesmo não acontece exatamente como a gente gostaria. Porém, a gente volta para o 3 de ouros, por exemplo, e usa toda essa prática como fundação. A gente vai lapidando o nosso ser e à medida que a gente continua nesse ritmo orgânico da vida da Imperatriz, a gente vai esperando menos por perfeição e buscando mais criar de acordo com a nossa natureza. Uma árvore ela não vai se preocupar se o fruto que ela está gerando está com uma forma que ela não gostaria que fosse. Ela simplesmente oferece o fruto da forma que ele sai. Quem quiser consumi-lo, que consuma. Se ele não for consumido, ele vai cair pela natureza, ele pode gerar novos frutos. Enfim. Então a Imperatriz como princípio divino, ela vai representar simplesmente essa função geradora e orgânica da vida. Eternamente fluindo. Assim como a natureza está sempre se renovando o tempo todo.
a gente também faz parte dessa função. Mas qual o nosso papel para poder encarnar esse princípio? A gente considera os 4 elementos. Então, mais uma vez, para poder a gente finalizar aqui, você decide o que você quer fazer da sua vida. Isso de alguma forma já vai limitando um pouco o seu caminho para poder você ter mais clareza de direção. Você vai plantando as sementes, mesmo que elas não sejam definitivas na sua vida. Você observa o campo de comunhão emocional da qual você se encontra, porque eles também interferem na irrigação da sua criação. Não que você vá se isolar, porque esse não é o objetivo, a gente já entendeu até aqui. Mas dependendo dos bons contatos que você tem, como harmonia na sua vida, isso te traz mais vontade de continuar fazendo. E tudo isso se limita, se define nas decepções naturais quando a gente vê o resultado daquilo que a gente está colocando no mundo. E isso vai mostrando que o ciclo ele funciona dessa forma. Nosso objetivo como egos é de alguma forma não se apegar. A gente entende que precisa da decisão, que a gente participa de um campo de comunhão da qual a gente nem sempre escolhe. A gente vai colocando tudo isso no mundo de acordo com a nossa natureza, de acordo com o passar do tempo, de acordo com os momentos que a gente sente que agora é hora já de começar a fazer algo. Tudo isso enquanto a gente vai podando a nossa própria árvore. A poda, de alguma forma, também ajuda com que a árvore cresça de uma forma mais bela, vamos dizer assim. Então, a forma inicial nem sempre é perfeita e o objetivo não é trazer perfeição. O objetivo da Imperatriz é trazer criação.